Quero saudar a igreja do Senhor com a paz do Senhor. Amém? Vamos compartilhar juntos a palavra do Senhor, que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1, que diz: Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possa continuar a progredir cada vez mais. Esse texto, ele quer dizer que o apóstolo Paulo está exortando a igreja a andar em santidade e também no amor fraternal e ao trabalho, trabalhar para a obra de Deus. A Bíblia, ela nos relata em Hebreus 12, 14, que sem santidade ninguém jamais verá Deus. Então nós precisamos aqui na terra santificar, abandonar as coisas do mundo e o pecado, para servirmos somente a Deus. Não estarmos em cima do muro e nem servirmos a dois senhores, a Deus e Mamon. Precisamos escolher um para servir. Nós sabemos que existem dois caminhos. A escolha é nossa. Nós temos a escolha nas mãos. Porque a palavra diz que sem santidade nós não vamos ver a Deus. Então nós precisamos aqui nos santificar. Quem está dizendo é Deus. Toda aquela pessoa que rejeita a instrução do apóstolo Paulo ao falar da santificação, ele está automaticamente rejeitando a Deus. Porque toda a inspiração, ela vem de Deus. Assim diz a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Então nós não podemos jamais rejeitar a Deus, porque a palavra de Deus ela é real, verdadeira. O apóstolo Paulo gostaria até de fazer uma mensagem aqui, afirmando que faço das palavras do apóstolo Paulo as minhas palavras. Quando ele diz lá em Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12, faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então eu também tenho aprendido com o Senhor, que eu tenho pedido ao Senhor para me dar discernimento da palavra dele. E eu tenho ganho de Deus essa dádiva. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21, a palavra de Deus diz: ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas de pau e de barro, uns para a honra, outros para a desonra. Versículo 22 diz: de sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do nome do Senhor, e preparado para toda boa obra. Veja de que a palavra de Deus, ela nos exorta a andarmos realmente nos caminhos que o Senhor quer que nós andemos. O apóstolo Paulo, ao se referir em santidade, ele quer que nós venhamos a andar no caminho real, verdadeiro, que vai nos levar à porta estreita, irmãos. Por isso que ele nos exorta. Por isso que há exortamento. Deus, ele diz lá em Provérbios capítulo 28, versículo 9, aquele que não der ouvidos à lei de Deus, até a sua oração é abominável ao Senhor.
Se nós não dermos ouvidos à lei de Deus, até a nossa oração é abominável ao Senhor, irmão. Em Mateus capítulo 18, versículo 3, a palavra de Deus diz: se você não se converter e não fizer como uma criança, não vai entrar no reino de Deus. Mas por que Deus está dizendo criança? Porque o coração de uma criança, até a idade da razão, é um coraçãozinho limpo. Não tem mágoa, não tem ódio, não tem rancor, não tem raiva. E libera perdão, irmão. Enquanto um adulto, às vezes não tem essas características, nem libera perdão. Mas nós devemos perdoar a quem nos tem ofendido. Mateus capítulo 5, versículo 8 diz: bem-aventurados limpos de coração, esses verão a Deus. Então nós temos que saber que o nosso coração precisa estar limpo. A Bíblia diz: seguir a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Então nós temos que estar bem com todos. Jesus, ele nos ensina dizendo: a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração. Muitos crentes se arrumam e dizem: eu vou para a igreja. Nós podemos trocar essas palavras. Podemos dizer: eu vou me arrumar e vou para a casa do Senhor, ou para a casa de oração. Por quê? Porque a igreja somos nós. Nós formamos o corpo de Cristo. E aonde nós vamos ouvir a palavra de Deus é a casa de oração. Marcos capítulo 11, versículo 17. Assim diz Jesus. Então nós precisamos obedecer aquilo que a palavra diz. Quero deixar bem claro a todos que estão me vendo nesse vídeo que Antigo ou Velho Testamento, como queiram, era um símbolo transitório. Não quer dizer com isso que ninguém possa pregar o Velho Testamento, ou não possa ouvir o Velho Testamento, ou não possa estudar o Velho Testamento. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu quero deixar bem claro que o Novo Testamento é a vinda de Jesus. E Jesus foi mediador desse Novo Testamento. Melhor e eterno. Então ele é a salvação. É isso que nós precisamos entender. Precisamos entender e compreender. Eu gostaria que todos pudessem ter a compreensão de que existe obras da lei e livro da lei. Obras da lei está lá no Velho Testamento. Principalmente nos 5 primeiros livros da Bíblia, chamado Pentateuco. Livro da lei é o Novo Testamento. É onde Jesus veio. Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Veio morrer numa cruz, derramar o seu sangue para nos remir de todos os pecados. É esse que nós devemos realmente servir. Não devemos jamais ficar em cima do muro, irmãos. Ou tu é, ou tu não é cristão. Ou tu adora um, ou adora o outro. Não pode adorar dois senhores. A Deus e Mamon. A escolha é tua, a escolha é minha. Eu deixo essas poucas palavras para o teu entendimento, para abrir um pouco a tua mente, para saber que não é de qualquer forma que vamos entrar no reino de Deus. Nós precisamos estar limpos
para entrarmos e sermos um dos escolhidos de Deus. Amém? Eu deixo essa pequena mensagem para que você possa refletir e saber que Jesus te ama e quer você um dos escolhidos dele. Que Deus possa nos abençoar e nos ajudar a termos mais entendimento e mais esclarecimento da sua palavra. Me siga no meu Instagram, José Carlos Oficial, e ainda tem muita palavra para ser falada. O que não é falado em igreja, eu vou falar aqui. Amém? Deus te abençoe, meu irmão. Fique na paz do Senhor.